Entonces le voy a dar la palabra a Paula Obrar. Bem, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a honra do convite formulado para fazer parte do lançamento desta importante obra, que impacta não apenas a sociedade argentina, mas impacta a todos nós, latino-americanos, que acreditamos em uma perspectiva de afirmação dos direitos humanos que leve em conta e leve a sério a dimensão da perspectiva das vítimas na construção da não repetição dos erros do passado, dizendo que é um prazer estar com a Fabiana, cumprimentando ao senhor vice-chanceler. Também não posso deixar de cumprimentar os meus dois amigos inspiradores, Nelson e Luiz Além, que nos orienta no trabalho dentro do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos, e na presença do vice-chanceler fazer remissão também uma outra querida amiga que foi sempre muito importante para que o Brasil pudesse se referenciar nas políticas de memória da Argentina e construir as suas primeiras iniciativas, que foi a colega Patrícia Valdez. Primeiro, eu queria registrar o fato de que é necessário enfatizar que nós estamos aqui diante de uma comemoração de um legado construído por Duhalde, que afeta a vida de todos nós. A minha, particularmente, e há muito pouco tempo atrás, eu fui me dar conta de que eu também sou filho desse processo, também sou filho dessa iniciativa, eu também sou resultado dessa capacidade humana que Luiz Duhalde teve desde a Argentina, junto com a sociedade argentina, de apresentar para a humanidade uma resposta genuína, uma resposta inovadora, de vanguarda, que é essa construção da força do testemunho das vítimas como elemento ético orientador das ações políticas dentro do Estado, do governo, e mesmo como uma forma de organização da vida social. Me parece que isso precisa ser registrado. Esse legado, ele implica, de algum modo, ele tem todo um significado moral, eu tenho insistido nisso, ele tem um significado político, evidentemente, mas também tem um significado estético, que é uma resposta, é uma forma de se responder à história da barbárie, a história civilizatória da barbárie, uma resposta própria que nós, latino-americanos, conseguimos construir, e mais especificamente o povo argentino conseguiu construir. Essa resposta, ela nos impõe uma obrigação, que é uma obrigação de repensar absolutamente tudo, de repensar as nossas ciências, de repensar as nossas instituições, de repensar as nossas identidades, e tem impacto em diferentes níveis, como por exemplo, os níveis relacionados ao nosso processo de integração regional. A partir dessa base ética é que é possível nós nos reconhecermos como um único povo que tem uma história de um passado comum, que é um passado de violações geradas e provocadas por um ambiente da Guerra Fria, e que, desde fora, por uma forma de ingerência internacional, criou as ditaduras dentro da nossa região, que utilizou das mesmas práticas e tipologias de violações aos direitos humanos. Ou seja, se a história da barbárie ela foi construída sobre essas vítimas, sobre o sofrimento dessas vítimas, o registro desse testemunho é o que nos dá força, efetivamente, para construir a história de uma outra maneira. E para construir a história de uma outra maneira é necessário levar a sério esse passado. Então, eu acho que essa é a síntese desse importante legado. Criar na sociedade uma consciência ética de que é necessário levar a sério o passado. Para o Brasil, isso é muito forte.
Nós particularmente, somos uma sociedade onde o imaginário social foi construído sob uma ideia de que o futuro do Brasil está só no futuro, as possibilidades de progresso e da constituição de uma sociedade decente, ela um dia chegará. O Brasil é o país do futuro, e de que é necessário esconder ou não levar a sério todas as nossas mazelas e não enfrentar de frente esses dramas sociais e sempre encontrar um outro caminho para responder aos dramas sociais, o conhecido jeitinho brasileiro. Essa é uma outra ética que constrói uma outra base para que a sociedade brasileira também se reconheça e constitua as suas possibilidades de se integrar regionalmente, mirando para a nossa região, olhando para dentro da nossa América do Sul. Então eu queria primeiro registrar esse legado, que eu acho que é um legado civilizatório, né? O que a Argentina faz no seu tratamento aos crimes de lesa humanidade, a partir da força, e que só foram possíveis pela força desses testemunhos vivos e do testemunho daqueles que já não estão mais conosco, é um legado civilizatório. Mas é mais do que isso, é um legado também para o nosso processo de integração regional, porque esse discurso nos permite gerar esse processo de criação de identidades regionais, que, no fundo, é o que permite essa nossa integração desde o Sul. Essa inauguração de um novo dever e uma nova obrigação para os nossos estados e para as nossas sociedades, que é esse dever de memória, de repensar o nosso tempo, de levar em conta a experiência da barbárie, é realmente a resposta mais forte que a humanidade já conseguiu gerar para tentar evitar essas violações. Não é garantia de nada, não é garantia da não repetição, não existe uma garantia inacabada, né, inafastável e completa para a não repetição desses erros. Mas nós sabemos que vivemos hoje num ambiente onde os nacionalismos xenófobos, né, a desconstrução do outro ou as políticas de discriminação têm gerado cada vez mais violência. Estamos vendo isso nesse instante nos países centrais, que parecem que deixaram de levar a sério uma experiência que até inicialmente tinha nos ajudado a nos inspirar no pós-Segunda Guerra Mundial, pela experiência de Auschwitz, e feito com que hoje nós aprofundássemos essa capacidade de resposta humana a essa experiência da barbárie. Esses fundamentalismos que hoje geram esse ambiente de violência mundial poderiam muito bem fazer uma leitura desse livro para que ele minorasse um pouco, diminuísse um pouco o seu estímulo a uma retroalimentação do desejo de vingança, que é o que hoje faz com que a sociedade passe pelo que nós estamos passando de forma muito trágica. E, por último, dizer que se esse é um legado civilizatório para fora, como muito bem registrado pelo nosso vice-chanceler, e se ele é um legado que também nos inspira no nosso processo de integração regional, nós temos que saber dizer que os seus frutos e potencialidades em torno da afirmação da memória como base ética da nossa sociedade não estão inteiramente dados. Esse é um processo, ele não é um fim em si mesmo, é um processo que dependerá da nossa capacidade de mobilização, de militância, de organização social, para saber aprofundar. E uma das iniciativas que recentemente nós estamos buscando empreender, visando a continuidade desse legado, visando a possibilidade de um diálogo entre diferentes atores que atuam dentro do enfrentamento dessa violência, foi a constituição da Rede Latino-Americana de Reparação Psíquica,
uma iniciativa que teve, e devo registrar, um papel central da pessoa da Fabiana na articulação desses atores na nossa esfera regional, e um apoio fundamental do Luiz Além, desde a sua posição na Secretaria de Direitos Humanos do Estado argentino, para que nós conseguíssemos, há uma semana atrás, exatamente o tempo em que eu caí também, quebrei, fraturei meu braço, em Brasília, reunir um conjunto de atores preocupados com a dimensão da reparação psíquica, preocupados com a dimensão da saúde mental, preocupados e coerentes com o fato de que os traumas devem ser elaborados permanentemente, que esses instrumentos que hoje estão disponibilizados, que é o dever de justiça, o dever de memória, o dever de políticas de verdade, de construção e de acesso à verdade histórica, são elementos objetivos, constitutivos das obrigações do Estado enquanto ente protetor da cidadania, da sociedade, porém é necessário também a elaboração subjetiva desse trauma. E que, para que nós permitamos que efetivamente aqueles que ainda estão conosco e que viveram a experiência da barbárie, eles tenham a possibilidade de reconstruir as suas vidas e seguir prestando esses testemunhos que dão para nós as armas humanas para a não repetição de novas barbáries. Então, de algum modo, finalizar essa minha exposição agradecendo as testemunhas, agradecendo aqueles aos quais nós devemos duplamente. Primeiro, pelo fato de no passado terem resistido a um ponto de hoje serem sobreviventes, ou resistido a um ponto de terem se tornado vítimas fatais, e aos quais, pela sua história, nós temos as condições hoje de construir algum tipo de sociedade diferente. Mas para aqueles que permaneceram vivos, uma segunda dívida é a dívida de ouvir e escutar publicamente esses testemunhos no presente. E isso é um processo complexo, porque envolve riscos de revitimização, envolve riscos de reavivamento de traumas que podem recolocar essa pessoa num processo de dificuldade na sua vida individual, mas sem o qual nós não poderíamos hoje estar reunidos em torno da criação de uma obra como essa, que espero que depois de o circuito argentino estiver cumprido, nós possamos pegar essa obra e circular para outros países, em outras regiões, e afirmar conjuntamente esse conjunto de valores que nós compartilhamos juntos. Muito obrigado.